Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esse nosso novo encontro. É um novo capítulo deste nosso curso sobre os Salmos. Este curso é promovido pelo Templo Harmonia e eu, Maga Prisca, aqui represento todos os instrutores do templo ao compartilhar com vocês informações sobre os Salmos, informações sobre o aspecto da metafísica, da alquimia, do esoterismo e das ciências espirituais. Então, esse nosso capítulo aqui, o 2, nós vamos estudar o Salmo de número 2. Esse salmo ainda não tem um outro número, ele é o 2 mesmo em todas as Bíblias. E eu, como sempre faço, vou ler primeiramente o salmo e depois nós vamos iniciar a interpretação deles, conforme vocês tanto apreciam, não é? Então vamos lá. Salmo número 2, ele é chamado de o drama messiânico. Lembrando mais uma vez que eu utilizo essa versão aqui da Bíblia de Jerusalém, mas você pode utilizar qualquer Bíblia que você quiser, tá bem? Vamos lá. Por que as nações se amotinam e os povos planejam em vão? Os reis da terra se insurgem e unidos, os príncipes enfrentam Iavé e seu Messias. Rebentemos seus grilhões, sacudamos de nós suas algemas. O que habita nos céus ri, o Senhor se diverte à custa deles, e depois lhes fala com ira, confundindo-os com seu furor. Fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, minha montanha sagrada. Publicarei o decreto de Iavé. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como propriedade. Tu as quebrarás com um cetro de ferro, como um vaso de oleiro as despedaçarás. E agora, reis, sede prudentes, deixai-vos corrigir, juízes da terra. Servi a Iavé com temor, beijai seus pés com tremor, para que não se irrite e pereçais no caminho. E num instante sua cólera inflama. Felizes aqueles que nele se abrigam. Amém. Então, nesse salmo, nós começamos já no 2 a ter uma série de ensinamentos que confundem muitas pessoas. Muitas pessoas ficam incomodadas com o fato de parecer que o salmo está dizendo que Deus é um altíssimo irado, né? Que tem raiva e que causa alguns eventos relacionados à ira dele, à raiva dele para com as pessoas. Mas aí nós vamos ter que aprofundar a linguagem iniciática, a linguagem metafísica, para entender que não é bem assim. Mais uma vez lembrando que os salmistas eram grandes iniciados. Inclusive Davi, que aqui escreveu esse salmo, ele que foi um dos seres na terra que teve contato com a Arca da Aliança e foi iniciado diretamente pelas consciências angélicas e pela Irmandade Divina das dimensões superiores. Então, ele entendia o jogo deste mundo aqui, chamado mundo de ilusão, ou mundo dos mortos, né? E como é que a coisa se desenrolava aqui para uma alma que estava iludida com as regras deste mundo. Então vamos lá. Eu vou interpretar esse salmo de 3 formas diferentes, porque ele é muito precioso. A primeira, nós vamos falar num contexto histórico da história de Davi. A segunda forma, nós vamos interpretar no mundo externo, os acontecimentos no mundo externo e como o salmo está dizendo que funcionam as leis. E a terceira forma de interpretar vai ser levar isso para dentro de nós, trabalhar a metafísica
e colocar esse salmo no nosso mundo interno. Ele é um salmo onde é possível fazer isso. Então, primeiramente, vamos falar sobre ele no contexto histórico. Davi foi o rei de Israel, que causou ali uma grande transformação nessa nação. Ele pega uma nação de agricultores e transforma numa nação de grande evolução, cultura, tecnologia e militar. Tudo isso ele coloca nessa nação. E Davi é uma das figuras mais interessantes. Vocês sabem que depois do Mestre Jesus, ele é a figura mais lida também nos romances e na história. Davi, ele tem um apelo aí para todos nós. Ele tem uma forte presença. Ele é um dos grandes mestres e da grande fraternidade branca e realeza do planeta Terra. Sim, porque existe uma verdadeira realeza no planeta Terra. E quem a compõe são os seres que trabalharam para o Altíssimo e são seres que coordenam as hostes angélicas para o planeta Terra, como Nossa Senhora, Mãe Divina, como o Mestre Jesus, como Davi, como Saint Germain, São José e vários outros. E tudo isso a gente explica no nosso curso Cristianismo Iniciático. Quem quiser participar e ver como é, basta acessar o Templo Harmonia e acessar o curso Cristianismo Iniciático. Então, Davi, ele foi um rei de Israel que causou toda essa modificação na sua nação. Ou seja, ele estava trabalhando a serviço evolutivo na terra. E ele foi consagrado pelo profeta Samuel. Ele foi sagrado rei por este profeta. Nós também estudamos esse profeta no curso Cristianismo Iniciático, porque ele é uma das reencarnações do mestre Saint Germain. Sempre ligado com os grandes eventos transformadores do planeta Terra, lá estava Saint Germain, reencarnado como profeta Samuel. Davi era um garoto de uma família, de linhagem ali, mas uma das mais simples famílias, e o profeta Samuel sagrou Davi como rei de Israel quando ele ainda era um garoto, quando ele ainda estava na adolescência, na juventude. E Davi só vai pegar o reinado anos à frente por uma série de circunstâncias bem interessantes de se estudar, mas não é o caso aqui. O caso aqui é que Davi está falando: por que as nações se amotinam e os povos planejam em vão? Os reis da terra se insurgem, e unidos os príncipes enfrentam Iavé e seu Messias. Ele está falando dele. Ele é o Messias de Iavé. Iavé é o Altíssimo. Nós já falamos sobre esse nome de Deus no encontro passado, não é? É um dos nomes do Altíssimo. E Davi está falando: por que vocês se insurgem? Eu fui consagrado dentro de uma linhagem sacerdotal, que é a do juiz e sacerdote Samuel. Tinha todo um contexto iniciático ali e sacerdotal, e Davi já estava se colocando todo o seu poder espiritual diante dos príncipes que estavam se insurgindo contra ele. E ele estava dizendo: eu fui o escolhido do Altíssimo. Samuel recebeu a mensagem e consagrou a mim. Por que é que vocês se insurgem, então? Vocês não estão obedecendo a coordenação que vem do alto? E aí, ele coloca entre aspas, quando está entre aspas no Salmo, é porque é a voz daqueles que estão falando. No caso aqui, a voz dos príncipes insurgentes, que dizem: rebentemos seus grilhões, sacudamos de nós suas algemas. Estavam reclamando, então, da condução do reinado que estava sendo dirigido por Davi. E aí, Davi, que foi tomado ali por todo o poder da presença do Altíssimo, da presença divina, ele fala: o que habita nos céus ri, o Senhor se diverte à custa deles. E depois lhes fala com ira, confundindo-os com seu furor. Fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, minha montanha sagrada.
Davi está completamente preenchido com o poder do Altíssimo. E isso é possível quando uma pessoa se conecta firmemente com a presença do Altíssimo, com a presença divina, e Davi sabia fazer isso. E nessa certeza absoluta dele, ele diz que o Altíssimo ri, né? Dos céus ele ri dos que estavam ali confrontando Davi. O que ele quis dizer com isso? O Altíssimo ri como um deboche? Não. O salmista quis aqui dizer que o Senhor dá um sorriso, né? Ele sorri diante das nossas criancices, porque nós não sabemos detectar comandos divinos e espirituais na Terra. Isso ainda é um defeito nosso, devido à nossa ignorância. Nós não percebemos os sinais. E os sinais existem ao longo da história, em várias situações, em que nós temos todos os sinais de que foi o alto que conduziu determinada pessoa, ou determinada situação, ou determinada história. Inclusive, a história humana se repete nestes sinais. Os iniciados, os que estudam, eles passam a perceber os sinais. Mas aquelas pessoas que não ignoram o conhecimento espiritual, elas não percebem. Então, Davi está falando, o Altíssimo ri dessa displicência, dessa falta de senso daqueles que vão contra os comandos do Altíssimo. E aqui ele continua dizendo, eu, Davi, aqui o caso, publicarei o decreto do Altíssimo Yahvé. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como propriedade. Tu as quebrarás como com um cetro de ferro, como um vaso de oleiro, as despedaçarás. Davi declara publicamente para todos os outros príncipes o que o Altíssimo passava para ele, o que iria acontecer. Eu quero que aqui vocês observem um detalhe que eu sempre falo e vou repetir muitas vezes. Nesta ocasião de Davi, a única nação que acreditava no Deus único era a nação de Davi. E Davi vai trabalhar para que este conceito possa viajar para todas as nações do mundo, transformando consciências. Naquela época, falar sobre isso era uma coisa insana. Imaginem, a maioria, todas, talvez as nações, elas fossem politeístas. E a nação de Davi era monoteísta, acreditava no Altíssimo, o único regente de tudo que há. Eie, Axé, Eie. Eu sou o eu sou. Eu sou tudo que é. Tudo demais está em mim e eu estou no todo. Era assim que Davi entendia. E realmente aconteceu que esta verdade, esta consciência viajou o mundo. Então, com Davi, realmente aconteceu o que fala aqui. Todas as nações do mundo foram permeadas pela ampliação da consciência, que primeiramente aconteceu em Israel e com o povo sob o reinado de Davi. O Altíssimo deu a ele todos os instrumentos que ele precisava para que a sua nação cumprisse esse propósito. E aí, Davi dá um recado naquela época. E agora, reis, sede prudentes, deixai-vos corrigir, juízes da terra. Sempre atual essa parte. Servi a Yahvé com temor, beijai seus pés com tremor, para que não se irrite e pereçais no caminho, e num instante sua cólera inflama. Aqui ele está dizendo, eu sei o que eu estou falando. Eu estou com o Espírito Divino comigo. Existem seres, como já disse, que conseguem isso num altíssimo nível. Davi conseguia. E todos nós que trabalhamos com a presença divina, na verdadeira ciência espiritual, vamos galgando este estado
de profundidade, de comunhão com a presença divina. E aqui Davi dá um conselho: sejam prudentes, juízes da terra, deixem-se corrigir. Sempre você tem que se deixar corrigir. E aí ele aconselha, eu vou falar disso no significado do Salmo: felizes aqueles que nele se abrigam. Aqui eu dei uma visão histórica. Agora vamos para a segunda parte. Vamos falar de uma visão metafísica no mundo externo, ok? Então, por que as nações se amotinam e os povos planejam em vão? Aqui nessa primeira estrofe, nós vamos falar que na história da Terra, sempre se repete a história de que nações são regidas por comandos, né? Aí a gente falava de reis e príncipes no passado, depois mudou para república, mudou para governos onde nós temos aí vários representantes, de qualquer forma que for. Sempre existem nações que se amotinam contra as nações que trabalham em comunhão com os comandos do Altíssimo. Isso aconteceu sempre ao longo da história, e isso continua a acontecer. E por mais que pareça, como aconteceu com Davi, que teve alguns percalços antes de se assenhorear por completo como rei, sempre acontece que as nações que se amotinam contra os comandos elevados, elas sofrem duras represálias com o tempo. E aquelas nações onde os seus governantes estão sim conectados com os comandos do Altíssimo, essas são vitoriosas. O Altíssimo sempre responde às nações, aos governantes e aos povos que chamam por ele. Isso existe. As hostes angélicas, os principados celestiais, sempre respondem aos que clamam por eles, quando esses têm o propósito de pautar a sua vida dentro da condução evolutiva. E aí nós precisamos desenvolver uma série de entendimentos para saber o que é essa condução evolutiva. Por que que o Pai Altíssimo ri para aqueles que não querem ficar dentro dos comandos do Altíssimo? Porque é impossível. Embora você considere, ou alguém considere, que eu não vou ficar nesse comando, é impossível não ficar. Porque Eie, Asher, Eie, foi o que o Altíssimo disse a Moisés no momento da sarça ardente. Naquele momento ele estava ensinando: eu sou o que eu sou tudo o que é. É impossível, pessoal, ficar à parte do corpo de luz divino, porque não existe a parte. Tudo é ele. Então ele sorri para os que se amotinam. Ele vai aguardar o tempo do amadurecimento de cada um. Aqui, Davi ensina algo muito interessante, quando ele afirma que o Altíssimo disse para ele, e ele sentiu isso mesmo: fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, minha montanha sagrada. Aqui é um recado para nós, até a nível interno, já vou dizer. Quando nós subimos a montanha sagrada, e isso quer dizer o quê? Quando nós elevamos a nossa consciência em oração mística, de fato, o Pai Altíssimo nos consagra. Nós deixamos de ser aquela pessoa de antes. Nós começamos a nos transformar para cumprir o nosso papel evolutivo. Então, aqui Davi sabe que isso acontece para quem sobe a montanha sagrada. Aqui eu já estou falando, então, no mundo externo e no mundo interno, ok? E quando você realiza esse ato de subir a montanha sagrada, todo o seu mundo externo vai mudar também. Porque agora você não é mais uma pessoa que só tem as bagagens do plano físico. Você passa também a ter o manto e tudo o que você precisa que o Altíssimo lhe dê, e ele vai lhe favorecer. Ele te consagra como rei, ou seja, ele te torna novamente alguém que vive no mundo real, real de realidade e real de realeza com ele, o Altíssimo.
ele te dá o que você precisa. E aí, Davi vai para outra estrofe, quando ele diz, publicarei o decreto de Yahvé. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede e eu te darei as nações como herança. Aqui, Davi nos ensina que nós devemos assumir, verbalizar o que sentimos quando a presença divina, quando os comandos da Mãe Divina, do Pai Altíssimo, falam conosco e nós sentimos. Davi diz que nós devemos assumir isso. Nós não podemos esconder isso, não é? Eu hoje te gerei. E o pai fala, tu és meu filho. Essa descoberta maravilhosa que o Altíssimo começa a ensinar a esses grandes heróis do passado, Davi, Ruth, Raquel, Débora, e também todos aí, o Samuel, todos os heróis da saga da ciência crística, Maria, mãe de Jesus, Jesus, José, quando você deixa de ver o Altíssimo como alguém lá distante de você e que é o seu comandante, ou que é um Deus que coordena tudo e você é um Hélios mortal que não vale nada, você é muito inferior. Não, para a nova compreensão do Altíssimo que esses iluminados trouxeram, o Altíssimo diz que é nosso Pai. Aqui, Davi falou o que Deus disse para ele, tu és meu filho. Então, nós deixamos de ter uma relação de Deus e humano inferior. Nós passamos a ter uma relação entre um pai e um filho. E isso graças ao conhecimento que esses ancestrais luminares trouxeram para nós. E aí ele continua o que o pai disse, eu hoje te gerei, ou seja, você é gerado novamente. Você foi gerado de carne e sangue, como um filho de pais humanos, mas você pode ser gerado também pela presença divina. E quando isso acontece? Quando você começa a subir a montanha sagrada e entrar em contato com a presença divina através de exercícios espirituais. Você é gerado novamente. Por quê? Porque o seu DNA passará a vibrar com códigos divinos. E aí, novamente, eu estou já dando o que acontece no mundo externo e o que acontece no interno, né? Isso está acontecendo no seu mundo interno. E quando você é gerado novamente, quando os códigos divinos passam a vibrar em você, você vai se transformar, vai ter sabedoria, vai ter poder, vai ter presença de espírito, vai ter intuição e vai atrair tudo o que você precisa, a sua vida vai ser transformada. Antes, como Davi, você podia ser um fugitivo da vida, cheio de problemas e de armadilhas, e depois você passa a ser um rei da sua vida, uma rainha da sua vida. Você consegue coordenar tudo, e tudo vem até você, e tudo se resolve. Porque daí, o Altíssimo fala a esse filho, pede e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como propriedade. Tu as quebrarás com um cetro de ferro, como um vaso de oleiro as despedaçarás. Ou seja, você consegue enfrentar qualquer adversidade e você consegue realizar qualquer conquista quando você se une à presença divina e quando você assume isso, assume esse trabalho. E aí, a última estrofe. Licença um pouquinho, né? Tô ficando rouca. Gratidão. E agora, reis, sede prudentes, deixai-vos corrigir, juízes da terra. E aqui, novamente, eu vou analisar a nível interno e depois externo, ok? E agora, reis, sede prudentes. Nós podemos estar falando com os nossos aspectos psicológicos. Dentro da ciência espiritual, nós podemos estar falando com os nossos próprios agregados. O agregado do orgulho, os reis, olha, os reis, quais são os agregados que são
reis dos aspectos psíquicos nossos. O orgulho, a vaidade, o poder, a inteligência, a crítica, tudo nós podemos transformar para o positivo, ok? Mas se você não se deixar corrigir pela luz divina, que sempre é irradiada para nós, esses agregados, esses reis do seu mundo interno, eles vão se corromper. Não existe como você não se corromper se você não colocar conhecimento superior para o seu mundo interno. Aí você vai ser alimentado somente pelas condições aqui desse mundo material, e aí esses agregados, eles vão ficar negativados, ok? Deixai-vos corrigir, juízes da terra. Quais seriam os agregados que seriam os juízes, né? Os juízes é os que ajuizam. Eu falei crítica aquela hora, mas aqui também cabe a crítica, cabe os comandos, né? Cabe todas as coisas que são ligadas aí à inteligência, aos comandos do estudo. Deixar e corrigir todos os seus agregados internos, para que você não sofra. A gente vai ver isso aqui. E a nível externo? A nível externo é dentro das nações. Cuidado, reis. Cuidado, juízes. Fiquem sempre coligados com os comandos do Altíssimo, porque senão vocês se iludem com o poder e a pompa que vai assim rodeá-los, e vocês vão se perder nisso. E isso acontece sempre ao longo da história, há milênios em nossa sociedade humana. E aí ele coloca aqui, servir a Yahvé com temor. Vamos colocar em linguagem atual, sirvam a presença divina com toda a honra. É assim que é, não é? Beijai seus pés com tremor. O que são os pés do Altíssimo? O mundo material, não é? Então, cuidem muito bem deste mundo, cuidem muito bem deste planeta com tremor. Não pensem que vocês são maior que o planeta, maior que as forças da natureza, maior do que tudo isso que nos acolhe. Não, isso é maior, como as antigas nações indígenas compreendem. O que é maior é a Pachamama, é a Mãe Terra. Nós somos os seres da Terra, nós somos menores. Quando nós temos a soberba de nos considerarmos superiores a tudo que existe, aí é sinal de que perdemos o pé. E aí nós entramos na energia contrária. Nós somos seres divinos. Nós temos em nós todas as energias divinas. E quando nós vamos para a soberba, ou seja, nós nos consideramos os deuses e os controladores da vida, quando nós deixamos de perceber que nós somos criaturas divinas, coordenadas por algo maior que nós negativamos a energia divina que nós temos. E isso é que é chamado ira do Altíssimo. Não é que ele sente ira por nós, nele, negativamos a energia que temos. Temos a energia divina em nós. E aí nós vamos viver na ira, ou seja, vamos sofrer os reveses do que nós formos fazendo, iludidos com a nossa soberba, arrogância, ilusão e tudo mais. Então, Davi, ele aqui aconselha, prestem atenção, sede prudentes, reis, deixai-vos corrigir, juízes, servi Yahvé com honra, respeitem onde ele coloca seus pés, tratem a terra com muito respeito, porque ela é terra do Altíssimo, não é? Porque se vocês erram nesse caminho, num instante, sua cólera inflama. O que quer dizer isso? A cólera do Altíssimo aparece, mas não porque ele colocou a cólera. O Altíssimo não sente cólera. O Altíssimo é neutro, ok? Você negativa a energia divina. Quando você não respeita, como aqui está dizendo, você negativou a energia e vai sofrer o retorno da energia divina, vai vir para você como cólera. Porque você negativou, você
cumpriu uma ação negativa, a energia vem negativa para você. Ela é chamada de cólera. Não é o Pai que enviou, você assim o fez. E assim será, não é? Então, muito cuidado, porque o retorno vem. Todos os que vão na contramão da energia divina, que é evolutiva, harmônica e respeitosa, eles vão receber a energia invertida, a cólera. Mas aí ele termina o salmo dizendo: felizes aqueles que nele se abrigam. Se abrigar não é só se proteger ali no corpo de luz do Altíssimo, é você estar abrigado, recebendo toda a inspiração, ensinamento, você estar aberto e recepcionar tudo isso e transformar isso em prática, numa vida evolutiva. Se você faz isso, todos os caminhos vão se abrir e você vai receber tudo o que precisa para realizar todas as suas conquistas. Ser um rei e ser uma rainha na sua vida, de forma evolutiva e divina. Quando você assim não faz, lá na frente você vai sofrer as consequências. Vale a pena? Ou vale a pena ficar abrigado no corpo de luz do Altíssimo? E isso não é uma história, como é que eu falo nas nossas aulas, etérea, ilusória, não, é fato. Realmente acontece. Todas as vidas são transformadas quando nós estamos abrigados neste grande espaço de códigos divinos que nos conduz, transforma a nossa vida a nível interno e externo. Nós terminamos aqui a interpretação desse salmo e lá no curso Cristianismo Iniciático nós teremos o exercício metafísico deste salmo com música sagrada e com os nomes de Deus. Para todos os que queiram, basta acessar o nosso curso. Pessoal, até a nossa próxima aula, onde nós estudaremos o Salmo número 3. Até lá!